Bem da verdade, queridos irmãos e irmãs, esta liturgia, ela acontece na véspera do primeiro domingo do tempo comum. É o novo tempo litúrgico que está se iniciando. Dá-nos inicialmente a impressão que o batismo fosse do Senhor incluído no ciclo do Natal. Mas terminado o ciclo do Natal, aí sim, ao invés de celebrarmos a liturgia do primeiro domingo do tempo comum, nós celebramos, e é nesta noite vespertina, a liturgia da festa do batismo do Senhor. De amanhã a 8 dias, portanto, nós celebraremos o segundo domingo do tempo comum. Muitas abordagens nós podemos fazer na nossa meditação a respeito dessa liturgia do batismo do Senhor. A primeira, tão prática para todos nós, tão útil para o nosso crescimento espiritual, é pensar no nosso próprio batismo. Nosso batismo que nos lavou da mancha do pecado original e nos inseriu na vida de Deus como membros do corpo místico de Cristo. Jesus não precisava ser batizado. Ao tocar nas águas do Rio Jordão, Jesus santificou as águas do Rio Jordão. Não foram as águas que teriam purificado a Jesus absolutamente, ele santificou as águas do Rio Jordão. Esse gesto de Jesus tocar nas águas do Rio Jordão acontece em toda a liturgia do batismo. Na hora que vai acontecer a bênção da água batismal, o sacerdote toca a sua mão na água que está sendo abençoada, para que assim, pelo sacerdócio de Cristo conferido aos seus ministros, aquela água fique também santificada. Jesus, às margens do Rio Jordão, ele nos convida a fazer uma nova travessia. É o novo Moisés. Moisés, às margens do Mar Morto, conduziu o povo a atravessar a pé enxuto, pela força da graça de Deus, aquele mar, para alcançar a terra prometida, para alcançar a libertação que Deus queria trazer para o povo todo. Jesus é o novo Moisés, que atravessa as águas, não só daquele rio geograficamente localizado naquela época, mas as águas todas, de todos os tempos, para que elas sejam aquelas que nos proporcionam a nova travessia, para a nova aliança, a Páscoa definitiva. Esta liturgia acontece muito perto da Epifania, porque é uma epifania o que nós presenciamos e recordamos nesta liturgia do batismo do Senhor. É uma teofania. O Pai se manifesta dizendo: este é o meu Filho muito amado, em quem eu ponho toda a minha alegria. A voz que vem é do Pai. Ela é direcionada ao Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Está ali, próprio Jesus. Sobre Jesus paira o Espírito Santo em forma de pomba. Lá nas primeiras páginas da Bíblia, no livro do Gênesis, uma pomba carregou aquele galinho verde para dar o sinal de que o dilúvio estava terminando. A nova geração, a nova vida estava recomeçando sobre a terra habitada. Aqui o Espírito Santo traz-nos a vida nova, na força da graça de Deus. Estas manifestações da Santíssima Trindade, nós podemos pontuá-las na Bíblia, nos primeiros capítulos do livro do Gênesis,
Quando Abraão, num sol inclemente, ele descansou à sombra de um carvalho no vale de Mambré. E ali foi recuperar as suas forças, tomaram alimentação e aparecem à porta da tenda 3 anjos. Já voltou, é automático, ele para, mas não foi encomendado não, que eu falei que apareceram 3 anjos na porta da tenda de Abraão e o som, taf, né? Aqueles 3 anjos, Abraão tinha que falar assim, meus senhores. Eram 3 anjos. No entanto, lá na Bíblia está escrito assim, meu Senhor. É uma referência ao mistério da Santíssima Trindade, que o monge André Rublev fez uma pintura muito expressiva daqueles 3 anjos, que se encontra na Catedral de Moscou, com toda a significação bíblica do que ele descreveu ali. Foi encomendado, São Sérgio encomendou a André Rublev, eu quero que você faça um ícone da Santíssima Trindade. O monge era muito estudioso da Bíblia, conhecia muito bem aquelas páginas do livro do Gênesis. Ele pegou aquela passagem no Vale de Mambré, em que Abraão faz essa saudação no singular, porque Deus é um só. O nosso Deus é único, sem ser sozinho. Depois nós temos mais teofania na Bíblia, mas podemos pegar a de Moisés, no Monte Sinai. O que acontecia com Moisés? Quando ele descia, o seu rosto estava resplandecendo. Ele tinha até que cobrir o rosto com um véu, porque ele teve aquela experiência da teofania, da manifestação de Deus ali. E aqui no batismo do Senhor, novamente, a teofania. Deus se manifesta no mistério da Santíssima Trindade, para que todos pudessem compreender então que o nosso Deus é único sem ser sozinho. É o Pai que está desde toda a eternidade com seu olhar voltado para o Filho, enviando o Filho para salvar a humanidade. E o Filho que está desde toda a eternidade voltado para o Pai, dizendo sim, fazendo a vontade do Pai, que era o critério de decisão de Jesus. É uma união tão intensa e infinita que aí decorre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Nós vamos celebrar nesta Eucaristia a alegria do principal acontecimento em nossas vidas, o nosso batismo. Só se tornou possível porque Jesus santificou todas as águas, para que as águas do batismo purifiquem a todos nós de nossos pecados e a graça deste sacramento nos fortaleça. Hoje, ao invés de simplesmente fazermos a profissão de fé, nós vamos renovar nosso compromisso batismal, conforme aí está proposto pela liturgia. Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia em que celebramos o batismo de Jesus, nosso Salvador, renovemos nossas promessas batismais e assim sejamos mais fiéis a Cristo e profetas da esperança no mundo. Vamos responder nesta primeira indagação, renuncio. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio.
para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós. Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. Renuncio. Agora nós vamos renovar a nossa fé dizendo: creio. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. O Deus Todo-Poderoso,